assunto será o clima, as projeções, os prognósticos para a temporada 2022-2023. Eu conto para nos ajudar com o nosso parceiro, o agrometeorologista da Rural Clima, o Marco Antônio dos Santos. Depois da vinheta, o Marco vai estar aí com vocês para apresentar esses prognósticos e, ao final da palestra, ele tem aqueles 15 minutos para atender as perguntas dos nossos participantes. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Dylan. Bom dia a todos aí. Tudo em ordem. Muita coisa para ser falada hoje, né? Aqui no Pois é. Parabéns pelo evento, parabéns aí pela organização, né? Muito obrigado aí pelo convite, as Safras aí por ter para mim até aqui agora nessa manhã de quarta-feira e bater esse papo com vocês e mostrar realmente o que vai acontecer aí com o clima para as safras aí 2022, 2023. Certo, Marco. Nós que agradecemos pela participação, pelo teu tempo aí, pela disponibilidade para dar essa palestra aí para o pessoal. Marco, 30 minutinhos aí, tudo contigo. Obrigado, Dylan. Então, bora lá que tem bastante coisa para falar. Né, eu vou já começar a apresentar aqui a tela, né? Hoje nós estamos aí com áreas de instabilidades, né, sobre o Minas Gerais, que tem causado um certo problema aí, né, em Minas. A gente viu ontem, mais uma vez, chuvas de granizo, né, pegando áreas de café no sul de Minas, ali na região de Boa Esperança, Sacramento, e hoje não está sendo diferente, né, muitas áreas de instabilidades aqui no sul de Minas, onde pode novamente ocorrer essas chuvas de granizo, isso por conta de uma atmosfera um pouco mais fria, isso está deixando aí o tempo com essa precipitação de granizo em Minas. Tá? E a pergunta que todo mundo está me fazendo agora é: quando voltam as chuvas, Marco, né, para a região central e sul do Brasil, já que nós tivemos aí uma semana, né, 10 a 20 dias, aí, depende da região, de tempo aberto. O que aconteceu nesse finalzinho aí de outubro, nesses últimos dias de outubro, e agora nesses dias de novembro, foi que a massa de ar polar avançou. Foi uma massa de ar polar extremamente atípica em todos os sentidos, porque ela veio bem no meio de uma primavera, onde tivemos uma intensidade muito grande no sul, provocando alguns pontos de geada e até neve nas regiões serranas ali de Santa Catarina, na região de São Joaquim, algo meio inédito, né, para o mês de novembro. E ela atingiu áreas, essa massa de ar polar atingiu áreas até do Acre, né? Ela veio Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, pegando até mesmo o sul da Bahia. E quando você tem essa massa de ar polar, ela inibe tanto a formação de nuvens de chuva, quanto principalmente a entrada de frentes frias. No entanto, essa semana ela começa a perder forças, como a gente está vendo aqui, tá? E aí, ao perder forças, ela permite que as frentes frias e as áreas de instabilidades consigam avançar e aí trazer chuvas. Ó, isso aqui é dia 13, no domingo, né? Ó, você vê que já não existe mais a presença dela. Então, quando a gente olha a evolução das chuvas, a gente observa que agora há previsões de chuvas sobre um pouco mais da metade norte, amanhã ainda bastante chuvas aqui em Minas, no Tocantins, Pará, e nada de chuvas sobre a região central do Brasil, onde realmente está precisando de chuvas e até com algumas perdas já pontuais, bem insignificantes, mas algumas perdas ali insignificantes para o cenário nacional, deixa bem claro isso, né? Mas, e aí, a partir da sexta-feira, essas áreas de instabilidades começam a migrar um pouco mais para o sul do Brasil, né, para as regiões centrais e sul, e durante o final de semana, isso aqui é sábado, dia 12, uma nova frente fria começa a se formar sobre a Argentina. Isso é um ponto que a gente vai conversar também sobre a Argentina, e aí essas chuvas, essa frente avança para o Rio Grande do Sul, Paraguai, e levará chuvas mais generalizadas, ó,
já no final de semana, início da próxima semana, ali na segunda-feira, sobre grande parte das regiões produtoras sul, sudeste e centro-oeste, normalizando assim o sistema novamente. Então, se foram, tivemos uma uma estiagem agora, nesses últimos 10 a 20 dias, depende da região, né? Agora, daqui para frente, a tendência é de normalização total do regime de chuvas e uma tendência até de chuvas muito boas daqui para frente, quando a gente olha realmente os próximos 15 dias. Então, reparem que é esses próximos 5 dias, né? As chuvas ainda do dia 9 ao dia 13, as chuvas bastante concentradas sobre a região centro-norte. Isso aqui está mais para o final de semana, aqui no Mato Grosso, Goiás, e Mato Grosso do Sul e Paraguai. Mas já na semana que vem, a partir do dia 14, a gente observa bons volumes de chuvas em todo o Brasil. Tá? E aí, quando a gente olha um pouquinho mais para frente, dá uma estilingada mais nos próximos 45 dias, a gente observa, tanto pelo modelo americano quanto pelo modelo europeu, que a tendência é de chuvas mais generalizada sobre grande parte do Brasil, pelo menos até o final do ano. Lógico que a gente vai ter aquele efeito gangorra, horas as chuvas mais concentradas na região norte, horas um pouco mais na região sul, mas é fato que dificilmente nesses próximos 60 dias teremos novos períodos de estiagem, como aconteceu agora. Tá, ó. Então, os efeitos gangorras, que a gente chama, né, horas chuvas, esse vermelhão aqui, que é volume de chuvas, não se assustem, quanto mais para o vermelho e para esse lilás aqui, maior os volumes de chuvas, e quanto mais para o verde e para o branquinho, menor os volumes de chuvas, tá? Para quem nunca viu os mapas da Rural Clima aí. Então, de uma certa forma, há previsões. E aí, Marco, mas essa massa de ar polar, essa estiagem, está relacionada com a laninha? Sim. Quando a gente pega a temperatura do Oceano Pacífico, bem na sua região mais central, né, a gente observa que realmente está fria, e isso inibe, isso faz com que os corredores de umidade fiquem ainda meio mais irregulares. E o que trouxe essa massa de ar polar é esse frio aqui, ó, nessa região, que faz com que as massas de ar polar se desprendam e consigam avançar sobre o Brasil, como aconteceu nesses últimos dias. Então, a laninha ainda está ativa, porém, já dando inícios de enfraquecimento, ela ganhou intensidade agora na virada do mês, como já era previsto, e agora começa gradativamente um aumento das temperaturas, né, na região central do Pacífico, onde se dá a tal da laninha. E aí, quando a gente observa que toda essa faixa mais ainda está muito fria, porém, o que mais nos interessa é saber como que está a temperatura do Atlântico. Aonde tiver quente é onde os corredores de umidade vão se posicionar. Então, a gente observa temperaturas bastante elevadas aqui na região mais sul, onde possibilitará, né, a tendência daqui dos corredores de umidade virem mais para o sul, e quando a gente observa, há um aquecimento de uma semana para outra, começa a aquecer a região sul e a resfriar a região norte. Ah, então então começa a chover mais no sul do que no norte? Não necessariamente, mas a gente vai começar a ver chuvas mais recorrentes para o sul do Brasil agora, a partir de dezembro, algo que será de suma importância aí para, né, o,
a safra de soja, milho, arroz aqui no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e Paraná. Agora, porque quando a gente observa os mapas, ó, ainda dezembro, né, com muitas chuvas aqui na faixa central, mas quando a gente olha já para janeiro, a gente observa que as chuvas voltam para o sul, e a tendência é que, tanto, ó, até o modelo americano, ó, mostrando chuvas relativamente boas durante o verão em toda a região sul do Brasil. E, lógico, chuvas um pouco mais concentradas, o que é normal, sobre a faixa central aí, pegando Mato Grosso, Goiás, Minas e até algumas áreas de São Paulo. Então, a tendência daqui para frente é um enfraquecimento da laninha, como a gente pode ver aqui pelos modelos, né, de previsão de laninha gerados dia 8, ou seja, ontem. Novembro, ainda com uma tendência de laninha. No entanto, dezembro já há um enfraquecimento, ó, janeiro, e aí o verão dentro de uma normalidade. E, portanto, se você tem um clima mais dentro da normalidade, há uma tendência de chuvas mais regulares no sul do Brasil, e aí daria condições para que o sul, aí quando eu falo sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e até mesmo a região sul, sul de São Paulo, com chuvas bem melhores, mais regulares do que foi o ano passado, os últimos 2 anos aí, tá? Então, tendo uma condição bem melhor para a safra em todo o Brasil agora. Para falar a verdade, eu não acredito que esse ano tenhamos chuvas demais num lugar e muito menos de menos em outro lugar. Eu acho que as chuvas vão vir de uma forma mais regular. Não é um ano chovedor, não é um ano extremamente úmido, mas eu acho que é um ano relativamente bom para todo o Brasil de uma forma geral, tá? Chove bem no limiar, bem na hora que precisa chover em todo o Brasil, e assim dá para estimar uma safra de soja e de milho dentro de uma normalidade para o Brasil esse ano, olhando exclusivamente a parte climática, tá? Mas, Marco, e aí? As chuvas vão se estender? O que vai acontecer? É impossível dar qualquer detalhe agora sobre o final do verão, ou seja, final de março ali e o outono, principalmente abril e maio. Aqui estão os mapas, mas sinceridade eu não acredito, mas mostrando algumas chuvas ali entre abril e maio, já diminuindo bastante os volumes de chuvas, tá? Então, não sei, não dá para apostar se as chuvas vão se estender, se vão cortar mais cedo, é indefinido ainda, não dá. Qualquer coisa que eu falar daqui para frente é pura especulação, tá? Então, esse é um cenário para o Brasil, as chuvas retornando agora nesse final de semana e normalizando o sistema, né? Normalizando o regime de chuvas em todo o Brasil. Não há mais ondas de frio intensas esse ano, como aconteceu a semana passada, mas poderemos ter mais algumas ondas mais fracas de frio, uma vez que você está ainda com a laninha e o Pacífico Sul ainda muito frio, mantendo a porteira aberta para que as massas de ar polar avancem sobre o Brasil. Então, há uma possibilidade ainda de algumas ondinhas de frio, bem leves, nada demais, mas que isso pode continuar trazendo temperaturas mínimas um pouco mais baixas, principalmente para a região mais sul do Brasil. Ok? Não há previsão mais de geada, pelo amor de Deus, né? Não há mais. Mas algumas ondas de frio, sim, pegar temperaturas aí em alguns momentos abaixo de 15 graus. Isso pode trazer algum travamento na soja, no arroz, no milho, e aí aumentar um pouco o ciclo dessas culturas, tá? Falando agora sobre a Argentina, rapidamente, vamos pegar aqui, ó, a Argentina para as próximas, coloquei meses, mas vamos colocar aqui semanas, eu tenho esses mapas semanais aqui, ó,
quando a gente olha a Argentina, a gente observa que não há previsões de muitas chuvas para a Argentina, tirando essa semana aí que a frente está se organizando sobre ela, mas os próximos dias, as próximas semanas, não serão marcadas por volumes tão expressivos de chuvas sobre a Argentina. Isso pode trazer problemas aí para o plantio e desenvolvimento tanto do milho quanto da soja agora de primeira campanha, tá? E aí quando a gente olha, ó, lá na frente a gente observa que não há uma previsão de chuvas tão volumosas assim, ó, estamos falando para frente, isso pode realmente trazer algum problema, como aconteceu aí para o trigo, trazer para a soja, já que a laninha só deve realmente ir embora durante o verão de 23. Então, a primavera ainda tem tudo para ser mais seca na Argentina. Tá ok? Só para finalizar, não sei se falar um pouquinho dos Estados Unidos, ali, principalmente para a parte de navegação. Tá aqui, ó, né? A parte de navegação. Não tem muita chuva sobre os deltas, né? Principalmente nas cabeceiras dos rios do Mississippi. Tá aqui, ó. Então, quando a gente olha, não há uma previsão de muitas chuvas, isso mantém ou manterá os calados ainda baixos, dificultando a navegação e, consequentemente, o transporte para os portos aqui do Golfo do México. E quando a gente olha semanalmente, a mesma coisa. Não há uma previsão de chuvas tão volumosas que possam, tá, trazer aí uma elevação dos níveis de umidade, de umidade não, os níveis dos rios, a ponto de favorecer a navegação por lá. Eu acho que as condições ainda vão continuar bastante ruins lá para eles, pelo menos até o mês de janeiro. Tá bom? Dylan, essa é a minha apresentação. Fico agora à vontade para responder as perguntas, os questionamentos e tudo mais aí que tiverem. Tá certo, Marco. Muito obrigado pela apresentação. A apresentação do Marco sempre deixando sem grandes dúvidas e foi tão esclarecedora que até o momento a gente não tem perguntas aqui no chat para o Marco Antônio, o nosso parceiro agrometeorologista da Rural Clima. Marco, já que o pessoal não tem nenhuma dúvida em relação ao clima, eu te agradeço, reforço o agradecimento em nome de Safras e Mercado pela tua participação aqui com a gente e vou encaminhando, então, o encerramento desse segundo dia do Safras Agri Week. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí, muito obrigado aí, Dina, e a todos. E me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas ou até mesmo, né, se alguém precisar de mais, quiser entender mais como que vai ser a região aí de atuação. Tá certo, Marco. Muito obrigado. Então, com a palestra do Marco, a gente encerra esse segundo dia do Safras Agri Week. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse segundo dia dedicado ao milho e também ao setor de carnes e com a participação do Marco. Reforçando, relembrando de todas as promoções colocadas ao longo do dia pela Adriana, pelo setor de marketing, eu sugiro a todos que estão participando que desfrutem dessas promoções, conheçam os nossos serviços, além de, claro, ter acesso a todo o material produzido pelos jornalistas e analistas de Safras e Mercado. Você tem tudo isso na plataforma Safras. Sugiro que vocês façam essa visita, aproveitem essas promoções indicadas pela Adriana. Convido também a visitarem o nosso site, safras.com.br, conferir a nossa agenda de cursos com os analistas, até aproveitando esses descontos oferecidos pela Adriana ao longo do dia. Também peço que acessem nossas redes sociais, nosso canal da Agência Safras no Telegram, o nosso canal também no YouTube, o Safras TV, onde a gente tem, inclusive, a participação do Marco toda segunda-feira, junto com o meu colega, o Alessandro Carvalho. Ele faz o programa Clima na Semana, antecipando os movimentos e também a influência climática sobre as lavouras no Brasil. Falando em Alessandro Carvalho, amanhã o dia será dedicado a soft commodities e a moderação ficará a cargo dele, do meu colega Alessandro Carvalho. Um bom dia a todos
e até amanhã.